O Nubank lançou 2 novos ETFs em parceria com a B3 e nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre cada um desses dois ativos, o LVOL11 e o RAI11. Será que vale a pena investir em algum deles? Muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como gestor de recursos e especialista em investimentos pela Ambima e trabalho com consultoria de investimentos. Então o meu trabalho é montar uma carteira de investimentos estratégica e personalizada para você, para te ajudar a chegar mais rápido nos seus objetivos. Se você quiser o meu acompanhamento, é só preencher o primeiro link aí da descrição que eu vou entrar em contato pra gente bater um papo. Bom, a gente não tem nenhuma comissão, não tem nenhum conflito de interesse, então é um modelo super alinhado, é o modelo do futuro no mercado financeiro. Confere aí no primeiro link da descrição. E vamos falar então direto ao ponto, esses dois ETFs, né? O que é cada um deles, como é que funciona tudo isso. Basicamente, os dois ETFs lançados agora pelo Nubank são subíndices do índice Ibovespa. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, são dois ETFs que vão comprar as ações que estão dentro do Ibovespa, só que com um filtro adicional. Então, um vai comprar aquelas ações dentro do Ibovespa que tem o menor beta e o outro vai comprar aquelas ações que tem o maior beta. O que eu quero dizer com isso? Stuart, eu não entendi nada. Explica. Então, vamos por partes, né? Eu preciso dar 2 passos para trás para poder dar um para frente ou você entender tudo nesse vídeo. Primeiro, vamos explicar o que é um ETF, o que é o Ibovespa, o que é o beta, para aí sim você conseguir entender o que é cada um desses dois ETFs, né? O ETF é basicamente um produto financeiro, é um fundo de investimentos que vai comprar várias ações em uma proporção pré-definida, que muitas vezes vai replicar algum determinado índice. Então, esse ETF pode comprar, por exemplo, as ações do Ibovespa, pode comprar as ações do índice de dividendos da Bolsa de Valores, pode comprar as ações do S&P 500, que é o principal índice lá dos Estados Unidos, pode ser um ETF que vai comprar, por exemplo, títulos de renda fixa, como por exemplo o IMA-B11. Enfim, um ETF é um fundo de investimentos listado na Bolsa de Valores que replica algum determinado índice. E bom, o principal índice que a gente está falando aqui, que é o índice mãe desses dois ativos aqui, é o Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que o principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que mostra as principais empresas e mais negociadas aqui na Bolsa de Valores. Então, tem alguns critérios para, de fato, conseguir entrar dentro do Ibovespa, né? Como, por exemplo, estar entre os ativos elegíveis que no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente do índice de negociabilidade, representem em conjunto 85% do somatório total desses indicadores. Stuart, não entendi nada. Explica. Vamos lá. Primeiro, o Ibovespa, ele é recalculado, essa carteira teórica do índice é recalculada a cada 4 meses, então 3 vezes ao ano. Por isso, nos últimos 12 meses, vai pegar lá todas as ações da Bolsa de Valores e vai ser calculado um indicador chamado índice de negociabilidade. Não vem ao caso qual que é essa fórmula, porque é uma fórmula complexa, tá lá no site da B3 se você quiser entender um pouco mais. Mas tem essa fórmula que vai calcular o índice de negociabilidade de cada uma das ações da Bolsa de Valores. A partir daí, vai pegar o resultado desse índice e vai colocar em ordem decrescente, da maior para menor. E vai ver quanto que cada um desses índices de cada ação representa dentro do somatório total de todos esses índices. Então, por exemplo, uma empresa tem um índice 10 e a outra tem um índice 5. O somatório das duas é 15. Então, uma representa 67% e a outra representa 33%. Na prática, vai fazer isso só que para todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, uma vai ter lá 2%, 1%, 0,8% e por aí vai. Pega o índice de todas elas e vai somando esses percentuais até completar, do maior para o menor, 85%. Então, os 85% das empresas mais negociadas entram no Ibovespa e os 15% aqui de baixo são eliminados da análise. Desses 85%, tem alguns outros critérios para saber se vai excluir alguma empresa ou não. O segundo critério, então, é ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores. Ou seja, aquela ação, cada uma das ações que estão dentro desses 85%, aquelas ações, elas foram negociadas em pelo menos 95% dos dias de negociação da Bolsa de Valores. Se tiver alguma que não foi em 95%, tira ela da análise. Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado à vista no período das 3 carteiras. Então, o volume financeiro tem que ser pelo menos 0,1% do volume total de negociações ali na Bolsa de Valores. Não pode ser classificada como penny stock
estoque, que são aquelas empresas que custam menos de R$1 na bolsa de valores. Se uma empresa passa a ser cotada a menos de R$1, ela vai ter um prazo ali determinado pela bolsa de valores para deixar de ser penny stock. Se ela não conseguir deixar de ser penny stock, ela vai ser eliminada do Ibovespa também. E por aí vai, tem vários critérios. Então, basicamente, o que a gente viu até agora? A gente sabe que existem ações listadas na bolsa de valores, que são pedaços de empresas, tem ETFs que vão comprar essas ações na mesma proporção que essas ações estão em algum índice. Um dos índices que a gente tem é o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que são as principais e mais negociadas ações da Bolsa de Valores. Beleza, esse é um índice e a gente tem um ETF que faz isso. Tem o BOVA11, tem o BOVV11, tem o BOVX11 e por aí vai. Tem vários ETFs que compram as empresas do Ibovespa. Só que dentro do índice Ibovespa a gente pode fazer um filtro adicional, que é o que o Nubank se propôs a fazer em parceria com a Bolsa. Então vai pegar todas essas empresas que estão dentro do Ibovespa, que são ali umas 70, 80, 90 empresas, eu não sei exatamente no momento que eu tô gravando esse vídeo quantas empresas tem lá, mas é algo próximo disso. Então, dentro desse universo de empresas do Ibovespa, a gente vai fazer um filtro adicional. De todas elas, quais que são as que têm o maior beta e quais que são as que têm o menor beta. E, Stuart, o que é o beta? Basicamente, em palavras chiques para você responder numa prova de finanças na sua faculdade, é o seguinte: o beta é uma medida de sensibilidade dos retornos de um ativo específico em relação a algum outro ativo. Na prática, um beta significa que quando o ativo varia em um ponto percentual, o outro ativo varia em beta ponto percentual. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem o Ibovespa. O beta do Ibovespa, por definição, é 1, porque ele é a média, ele é a referência, né? Então, quando o Ibovespa varia 1 ponto percentual, aquela ação específica, ela varia na média mais ou menos do que o Ibovespa. Se ela varia mais, significa que ela é mais arriscada, ela é mais sensível, ela é mais volátil do que o Ibovespa. Se ela varia menos, significa que ela é menos sensível, menos volátil do que o Ibovespa. Então, quanto maior a volatilidade da empresa, maior vai ser o beta dela, e quanto menor, menor vai ser o beta. Quando a empresa é mais sensível em relação ao Ibovespa, o beta dela vai ser maior do que 1, e quando for menos sensível, o beta vai ser menor do que 1. Então, basicamente, é isso. É uma média que fala, nos últimos períodos ali, no período analisado, aquela empresa específica, quando a bolsa sobe, ela sobe mais ou menos que a bolsa, e quando a bolsa cai, ela cai mais ou menos do que a bolsa. Essa é a análise do beta. Se você quiser uma fórmula complexa, seria a covariância entre o ativo específico analisado e o Ibovespa, dividido pela variância do Ibovespa. Só que já fica muito técnico, não é esse caso, você não precisa saber dessas fórmulas. O que você precisa saber é o conceito principal, que é o beta é uma medida de risco e de volatilidade de preços, essa sensibilidade do retorno da ação em relação ao Ibovespa. Então, basicamente o que o Nubank fez foi, de todas as empresas do Ibovespa, vamos calcular o beta de cada uma. Quão mais agressiva aquela empresa é em relação ao Ibovespa ou quão mais conservadora e menos volátil ela é. E a gente vai separar as empresas em grupos. A gente vai pegar o grupo com as mais voláteis, com maior beta, e vai colocar dentro de um subíndice do Ibovespa. Vai pegar as com menor beta e vai colocar dentro de um subíndice do Ibovespa. Essas com maior beta vai ter um ETF que vai comprar essas ações. E essas com menor beta vai ter um outro ETF que vai comprar essas ações. O RAI11, RAI é alto, vai comprar com maior beta. E o LVOL11 vai comprar a com menor beta. LVOL seria low vol, low volatilidade, né? Pequena volatilidade, vai comprar as menos sensíveis ali em variação de preço. Meu Deus, se não deu para entender essa explicação, assiste o vídeo de novo porque ficou fenomenal. Me desculpa, mas essa explicação tá muito boa. Assiste aí umas 3 vezes para entender se você precisar. Vamos lá! Entendemos o que é o LVOL, entendemos o que é o RAI11. Quais são as empresas que estão dentro de cada um desses índices? Vamos descobrir. Se a gente entra aqui no site do Nubank, o que a gente vai ver é o seguinte. Estamos aqui no site do LVOL11, que é o Nuibov Smart Low Volatilidade aqui. Tem um patrimônio de 10,5 milhões de reais e 1.400 cotistas no ETF. Se a gente descer aqui, a gente vai ter justamente a composição da carteira. 30% é utilidade pública, 20% financeiro, materiais básicos, bens industriais, consumo não cíclico, comunicações, saúde e real estate. E as principais ações dentro do índice são Taesa com 5%, BB Seguridade, Engie, Itaúsa, Itube, que é o Itaú, VEG, Equatorial e por aí vai. Tem todas essas empresas aqui dentro do índice. Você pode pausar o vídeo para ver com calma ou entrar lá no site. Total aqui, 10,5 milhões de reais. E o RAI11 também vai ter 10,2 milhões de patrimônio, 700 cotistas
e basicamente vai mostrar pra gente aqui a composição da carteira, que é 44% em consumo cíclico, bem concentrado ali, materiais básicos com 8%, consumo não cíclico, financeiro, petróleo, bens industriais, real estate, saúde e tecnologia da informação. Os principais ações são Brasil Foods, Hapvida, CVC, Local Web, Magazine Luiza, Lojas Renner e por aí vai. Tem todas essas empresas aqui com os seus respectivos pesos dentro do índice de acordo com a data base aqui no dia 21 de agosto. E quanto é que custa para você fazer esse investimento, né? Basicamente o ETF foi lançado ali na Bolsa de Valores com uma cota inicial de R$100 cada um dos dois e o preço obviamente vai se dar de acordo com a variação de preços desses ativos ali na Bolsa de Valores. Então vai ter a marcação a mercado diária, igual acontece com as ações, da mesma forma, não tem mistério quanto a isso. E o custo pro Nubank, o tanto que o Nubank recebe para fazer essa gestão, vai ser de 0,5% ao ano. Essa taxa é alta, é baixa? Vamos descobrir de acordo com outros ETFs que a gente tem na Bolsa de Valores. A Itaú Asset tem dois ETFs, que são o Divo 11 e o Gov 11, além de vários outros, né? Mas eu separei nesse vídeo aqui esses dois, Divo 11 e Gov 11, que são os ETFs que vão comprar as empresas com o maior pagamento de dividendos e os ETFs com as empresas com a maior e a melhor governança corporativa. Os dois também têm a taxa de 0,5%. Se a gente olha os ETFs que compram ações lá no exterior do S&P 500, temos o IVVB11 e o SPXI11. Eles, respectivamente, né, o IVVB11 tem 0,23% e o SPXI11 tem 0,21%. E nós temos o BOVA11 que também, junto com o BOVV11, tem uma taxa de 0,10%. A XP zerou a taxa do BOVX11, então não tem taxa nenhuma para comprar o Ibovespa de fato. Então tá ali na média, é uma das taxas razoáveis. Eu acho que pro ETF isso ao longo do tempo vai começar a reduzir. Acho que é mais alto porque tem alguns custos ali que não dá para diluir tanto assim, pelo menos não nesse primeiro momento. Então na medida que o patrimônio do fundo aumenta, a tendência é que esse custo fique cada vez menor para o cotista. E bom, se vale a pena ou não investir nesse ETF, depende, né? Depende do seu perfil de investidor, depende do risco que você está disposto a correr. Se você quer, por exemplo, investir na Bolsa de Valores aqui no Brasil por meio de ETFs, com uma estratégia mais conservadora, com menos volatilidade, pode ser que o LVOL11 faça sentido. Se você quer investir numa carteira que tenha mais volatilidade, esperando num cenário de alta da Bolsa, se beneficiar com isso, o High 11 também faz sentido. A gente aqui na Stocks prefere alguns outros ETFs para a carteira dos nossos clientes, mas é algo para ficar de olho ali ao longo dos próximos anos, acompanhando o retorno e ver se vai de fato superar o Ibovespa. Você acha que algum dos dois vai superar o Ibovespa ao longo do tempo? Deixa aí nos comentários, até porque tem alguns estudos lá nos Estados Unidos, isso não se aplica tanto aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi estudo falando disso aqui no Brasil, mas empresas com menor beta lá nos Estados Unidos ao longo do tempo tendem a performar melhor do que a média do mercado. Então vamos ver se aqui no Brasil isso também vai se concretizar. Se você quiser o meu acompanhamento aqui na Stocks, o primeiro link no formulário é para você preencher aí, eu vou entrar em contato com você. E se você quiser aprender com um curso, o treinamento completo do zero ao avançado, quais são os passos que você tem que ter para montar uma carteira de investimentos diversificada, estruturada, pensando no longo prazo, é só clicar no segundo link da descrição e conhecer o meu primeiro investimento, que é um curso que com certeza vai te ajudar, tem o meu suporte, é da minha equipe também. Então eu espero que tenha te ajudado esse vídeo, tamo junto e até a próxima.